Bom dia. Bom dia, professora. Bom dia. Bom dia. O Everton tá parecendo um radialista ali, todo equipado. Não sei se... Não, acho que não vai dar para ouvir direito, mas não funciona nada, professora. Tô te ouvindo sim. Esse negócio desse tamanho aqui. Tá dando para te ouvir. Então, que bom. Porque às vezes eu acho que ele fica picotando o áudio. Eu não acendi a luz porque tava claro, agora o sol sumiu, parece que ficou escuro. Deixa eu acender a luz aqui, rapidinho. Aí fica melhor. Bom dia, Amanda. Bom dia, Caio. Bom dia. Tudo bem? Como é que foi a semana de vocês? Cheia de correções? Deu tudo certo? Então, mais uma agora. Melhor pensar menos uma, porque senão a gente fica pirado. Amanhã acaba. Amanhã acaba para vocês. Eu ainda tenho aula no sábado. Vocês sabiam que quem estuda à noite tem aula no sábado? Eu ia me matricular à noite. Quando eu descobri isso, podia. Pois é, porque o horário não dá, né? A carga horária não dá para fazer toda a noite. Aí tem que complementar com a carga horária de sábado de manhã. Em todos os semestres de psicologia, sim? Sim. Nossa. E as aulas de sábado são bem legais, sabe? Semestre passado foi anatomia, esse semestre é estatística, não tem jeito de faltar aula no sábado mesmo. Eu estava à noite, por isso que eu vim para de manhã. Aí, Heloísa fugiu. Eu também estava à noite, mas só que não tinha fechado, né? Mas eu não queria à noite, por causa de serviços tem, né? Mas aí, como eu já era para entrar na segunda turma, aí eu não quis. Ia ficar meio perdido. Eu ia entrar na terceira turma já. Aí que, tipo assim, eu ia entrar no terceiro período, aí depois eu ia fazer segundo e primeiro. Porque eu não entrei pelo vestibular, né? Eu entrei pela transferência do direito, porque são os pesos compatíveis eu tive que fazer vestibular de novo. Aí, por transferência, só tinha como entrar no terceiro período. Aí eu não tem nem condição. Rafael, você estava pelejando para entrar, deu certo agora? Você entrou e saiu um bocado de vezes. É porque tinha uma atualização do Zoom e eu não tinha feito. Aí ele não estava deixando eu entrar. Eu vi que você estava com algum problema, porque você estava pedindo para entrar e sumia. Depois de novo sumiu. Eu falei, ih. E ó, tem um tempão que eu recebi uma mensagem no meu e-mail falando que você já estava esperando a reunião. Eu pensei, meu Deus, o Rafael está muito adiantado hoje. Tá cheio de problema aqui. Vocês estavam tendo aula antes? Tava mais ou menos esse número de pessoas mesmo? Tava só um pouquinho de gente mesmo? No final deu 12 pessoas, mas começou com esse número que a gente está agora. Não, então vamos começar, porque senão a gente acaba perdendo muito tempo. Eu vou fazer o compartilhamento de tela. Nós vamos fazer no mesmo esquema que nós fizemos a correção da prova de desenvolvimento. Eu vou fazer uma leitura mais dinâmica, mais rápida. Se tiver alguma dúvida na questão, vocês me pedem para parar, a gente discute a questão. Ao invés de eu dar a pontuação, eu estou alterando o gabarito e está dando certo, tá? Então, se tiver algum problema, tem jeito de eu consertar, de eu corrigir lá no sistema do AVA mesmo, ok? Deixa eu compartilhar a tela aqui então. Estão vendo? Sim.
Tá bom esse tamanho? Ok. Então, a primeira questão é um históricozinho de uma paciente. Uma paciente de 17 anos que encontra-se em regime de privação de liberdade, foi realizada uma avaliação psicológica com teste, com entrevista, verificou-se humor rebaixado, alucinação, fala desconexa, mais ou menos uma questão do que a gente conversou na aula de roteiro mental, né? Com base nesse quadro, qual seria a melhor atitude de um psicólogo para encaminhamento, né? Encaminhamento não. Qual seria a melhor atitude? Porque se eu falasse encaminhamento, já ia estar respondendo. Letra A, realizar encaminhamento para uma avaliação psiquiátrica. Não adianta fazer técnica de relaxamento ou encaminhar para o conselho, nada disso dessas outras opções, ok? Vamos seguir. Anamnese é um termo que pode ser usado em algumas maneiras diferentes. Vamos assinalar a incorreta. Então, eu dei várias alternativas copiadas dos nossos slides e uma, a letra D que está aqui para mim, é uma entrevista comum que qualquer pessoa pode fazer. Não é. Então, essa é a incorreta. Essa prova foi bem mamão com mel de presente de Dia das Crianças para vocês, não foi? Foi bem tranquilinha, não foi? Alguém achou difícil? Anamnese significa trazer de volta à mente fatos relacionados com o doente e com a doença. Observe abaixo as afirmativas e vamos ver qual que está correta. É pela anamnese que se estabelece a relação paciente-profissional, são investigados sinais, sintomas, hábitos, taranã. 2. O interrogatório se constitui na história da doença atual. 3. A falta de conhecimento às vezes limita a possibilidade de ter uma investigação completa. As 3 estão corretas. Então, a afirmativa que fala que as 3 estão corretas é a afirmativa correta. Ok? 4. A entrevista de anamnese tem um foco mais específico. É considerada um dos pontos cruciais na investigação psicológica. Visa colher dados sobre a evolução do sujeito. Assinale a alternativa que não corresponde a esses contextos. Os diversos contextos históricos, né? Eu vou fazer uma busca na vida do indivíduo clínico. Sim, eu vou perguntar sobre a vida clínica dele. Família nuclear? Sim. Família materna e paterna? Sim, se tem tio, se tem avós que teve doença psiquiátrica, alguma coisa nesse sentido? Sim. Eu vou investigar a nacionalidade dele? Não, não tem nada a ver. Então, a única alternativa que não tem nada a ver é a nacionalidade, que é a letra D aqui para mim. Professora? Oi. Será que a senhora podia falar o que é família nuclear? Eu tentei ler e depois eu não consigo entender. Família nuclear, nós vimos no desenvolvimento 1. É quem mora na casa, papai, mamãe, ou esposa e filhos. Só isso? Só isso? Ah, sim, obrigada. Por nada. Porque a gente tem a família nuclear e a família extensiva. A família extensiva são as outras pessoas, os avós, os tios, os primos, quem mora, né, que também faz parte da família. Mas a nuclear é quem mora junto. É o núcleo da família. Ok, obrigada. Por nada. Questão número 5. Considerando que a primeira entrevista tem por finalidade obter alguns resultados para melhorar o atendimento, deve-se obter quais informações, né? 1. Uma história da vida do paciente, da situação desencadeadora do problema, talvez, né? Tá certo. 2. Uma hipótese inicial sobre o motivo que talvez tenha sido profundo no conflito, tá certa também. Então, durante a entrevista inicial, dá para a gente perceber. 3. A clareza dos sintomas, aquilo que o paciente trouxe como motivo e solicitou psicodiagnóstico, também faz parte. 4. Uma imagem do conflito central, dá para a gente, e dos seus derivados, dá para perceber também na primeira entrevista. E 5, a gente já vai tendo uma ideia de quais são as estratégias e quais são os instrumentos que nós vamos usar
para poder fazer uma hipótese do diagnóstico. Então, todas estão corretas nessa alternância número 5. Alguma dúvida? Não, né? 6. Ainda sobre a anamnese, a marcar a alternativa incorreta. A primeira, já está até grifada aqui, que ela não pode ser aplicada em diferentes momentos e independe da escolha dos instrumentos iniciais do diagnóstico. Ela pode ser aplicada em diferentes momentos. A gente pode retomar a anamnese durante o processo, não tem problema. Então, é a primeira que está incorreta. Professora, você pode ler as outras alternativas dessa? Porque essa eu fiquei um pouco em dúvida. Pois não. Letra B. A anamnese investiga o comportamento dos parentes de primeiro grau para entender o comportamento do filho. Sim, eu tenho talvez alguns dados sobre o pai, a mãe, que são os parentes de primeiro grau, que vão me dar alguma ideia do que está acontecendo com esse paciente. A B está correta. C. Ela analisa as relações vinculares ao problema que justificam uma investigação mais profunda. Sim, durante a anamnese, ele pode me dar um dado, por exemplo, de um conflito no relacionamento amoroso. Então, talvez eu vou passar a investigar um pouco mais essa relação, porque ele me deu um dado de que é essa relação que está vinculada ao problema. Então, a C está correta. D. A anamnese tem por objetivo delinear os instrumentos do diagnóstico? Sim, porque durante a anamnese eu posso já escolher, olha, parece que essa pessoa ela já está com um problema nessa área, ela tem uma questão com atenção, uma questão com memória. Então, eu já vou, de certa forma, selecionando alguns testes que eu vou utilizar para poder fazer o diagnóstico. Então, essas outras alternativas estão todas corretas. Ficou claro, Amanda? Parece que não. Estou processando. É porque eu tinha ficado em dúvida entre duas, né? E aí eu errei. E aí eu fui ver na internet se tinha e tal, e tinha. E aí a única coisa que tinha mudado era essa B falando que os parentes de terceiro grau para entender o comportamento do filho e tal, não sei o quê. E aí estava essa como errada. Só que eu, gente, mas as outras são igualzinhas. Por que mudou só esse númerozinho e mudou a resposta? Porque a outra, porque eu tinha que continuar sendo incorreta. Aí eu fiquei em dúvida por conta disso. Eu mudei porque a gente não conversou sobre parentes de terceiro grau. Nós não conversamos sobre isso na nossa aula. E eu mudei uma palavra que na primeira alternativa, que ela estava escrita assim lá de onde eu tirei. Ela pode ser aplicada em diferentes momentos. E eu coloquei aqui, ela não pode ser aplicada em diferentes momentos. Aí é isso que está a minha dúvida. Porque, por exemplo, assim, pelo que eu tinha entendido, a anamnese era como se fosse essa entrevista inicial, que vai coletar os dados, que vai fazer e tal. Aí eu fiquei pensando assim, mas aí, por exemplo, se eu já tenho esses dados, né? Porque eu não posso começar uma sessão, eu acho, né? Não sei. Eu não posso começar uma sessão, por exemplo, assim, não, então já vamos aí, eu não sei nem se eu não, mas vamos começar falando aí por que você tá aqui e tal, não sei o que, desabafa aí, né? Primeiro teria essa coleta dos dados do paciente, né? Explicando, esse teu nome é tal, a queixa é tal, todas aquelas coisas que a gente conversou na anamnese. Então, eu pensei que ela seria, num primeiro momento, que ela seria feita, sim, nesse primeiro momento, porque depois vai fazer outras técnicas, outras abordagens. Então, pensei que essa anamnese era uma estratégia de primeiro momento, não essa coisa que pode ser colocada em diversos momentos. Ok, deixa eu esclarecer então. Ficou bom? Porque agora eu vou falar duas coisas que eu não sabia que vocês não tinham entendido e a gente vai esclarecer sobre a anamnese. Primeira coisa, a anamnese, ela não é exatamente utilizada no primeiro momento da clínica, quando você estiver com um paciente na clínica. Eu não faço anamnese no meu consultório. O paciente chega,
E talvez eu só vou saber que ele tinha perdido uma mãe num acidente, ou que ele está brigado com o irmão faz muito tempo, ou que ele teve uma reprovação escolar. Talvez eu só vou ficar sabendo isso durante o processo psicoterapêutico. A gente não faz anamnese na clínica. A gente já trabalha a queixa. O paciente chega e fala, olha, eu estou com muita ansiedade, isso está atrapalhando o meu trabalho. E a gente já começa a conversar ali. Não existe coleta de dados na clínica, tá? A anamnese, geralmente, ela é feita em que situações? Na área da saúde, na área escolar, em alguns contextos de avaliação, de psicodiagnóstico, principalmente. Se eu vou fazer um psicodiagnóstico, a primeira coisa é a anamnese, tá? E sim, ela pode ser retomada, ela pode ser aplicada em diferentes momentos. Eu posso fazer uma anamnese no primeiro momento, como uma coleta de dados, e aí lá na frente, se eu percebo que ficou uma lacuna, ou se eu percebo um dado que eu não tinha investigado, eu posso chamar a mãe desse paciente de novo, eu posso chamar o paciente de novo, e de novo abrir a anamnese e continuar a fazendo perguntas sobre o histórico de saúde, histórico de vida, histórico escolar. O dado que tiver aparecido, eu posso voltar e ampliar a minha anamnese. Não é necessariamente uma obrigação que ela seja só do primeiro momento. Ela pode ser aberta em vários momentos durante o processo. Professora? Agora tá claro. Aí só uma outra perguntinha, então. Mas ela também pode ser, né? Nesse, por exemplo, se eu vir e falar, não, eu acho que eu não preciso estar só fazendo um psicodiagnóstico para ela ser num primeiro momento, não, né? Eu posso fazer, por exemplo, o cliente chegou lá e tal, aí eu senti essa necessidade de fazer nessa primeira sessão, pode ser feito também? Ou é melhor que fique para as outras? Ou, aliás, ou não pode ser feito na primeira? É isso que eu quero saber. Se pode ser feito na primeira ainda assim. Você está falando de qual tipo de encontro? Na clínica mesmo. Na clínica, a gente não costuma fazer anamnese. Entendi. Não, agora eu entendi. Tá? Porque, assim, na clínica, às vezes a pessoa ela sente necessidade mais urgente com determinada queixa. Então, ela não quer, ela acha que ficar contando outras coisas da história da vida dela é perda de tempo. E outra, às vezes tem algumas coisas que, para o relacionamento terapêutico, demora um pouco mais para se formar um vínculo. Então, talvez ela, por exemplo, uma pessoa pode ter sofrido um abuso e ela não quer falar sobre isso porque ela acabou de te conhecer. E ali ou senão ela foi espancada quando criança, ou ela é adotada, ela soube recentemente. Então, assim, tem algumas coisas que eles sentem que está invadindo, né? Então, eles preferem não falar. E se a gente ficar perguntando em forma de entrevista, fica ruim, não é terapia, é entrevista. Faz sentido, entendi. Só um minutinho. Theo? Olha, por favor, quem que tá buzinando aqui na porta? Não deixe os cachorros saírem junto com você. Caio, você ia perguntar uma coisa. Era eu, professor. Já respondi? Não, Rafael. Ah, era o Rafael? Pois não. Era eu. Deixa eu te falar. Ah. Você falou a respeito dessa segunda anamnese, só para esclarecer. No caso, essa segunda anamnese ou terceira, ela vai só ampliar a primeira, porque normalmente se é um histórico, essas informações não vão ser mudadas, né? Elas vão ser só acrescentadas. É isso que eu entendi? Ou tem alguma pergunta na anamnese que ela pode ter diferentes respostas em relação a eu fazer agora ou em algum tempo após? Não, é a primeira hipótese que você colocou. Às vezes algum dado que ficou sem ser aprofundado, a gente sente a necessidade de aprofundar, ou alguma coisa que pode ter falhado, você esqueceu de perguntar, ou você não deu determinada atenção, e surge depois, você tem que voltar para realmente verificar aquilo ali. Por exemplo, é muito comum a gente estar conversando com uma mãe, colhendo o dado de uma criança, e a gente faz todas aquelas perguntas que eu apresentei para vocês no roteiro. Parto, primeiros passos, sono, alimentação, a gente faz aquele roteiro ali e às vezes fica tão automático
que a gente nem abre espaço para a mãe falar um pouco mais sobre como que foi essa infância. Por isso que eu sempre acho legal, no final de qualquer entrevista, seja na anamnese ou entrevista em qualquer situação, eu gosto de abrir assim, por acaso eu não perguntei alguma coisa que você acha importante colocar? Eu sempre coloco essa observação no final. Porque às vezes a pessoa fica assim um tempão esperando a gente perguntar, ela vai perguntar sobre isso, em algum momento ela vai perguntar. E a gente não pergunta e a pessoa não conta. De repente, eu perguntei tudo que está lá no roteiro, mas eu não fiz alguma pergunta sobre rebeldia ou sobre relacionamento dessa criança com o pai. E aí acabou a entrevista, a mãe vai embora. Aí na hora que eu estou atendendo a criança ou adolescente para fazer o psicodiagnóstico, essa criança pega e me conta que a mãe separou do pai e casou de novo e mora com o padrasto. E ela não tem um bom relacionamento com esse padrasto. Opa, ficou uma lacuna, eu não sabia disso. Não tem nenhum lugarzinho ali na anamnese que está perguntando se a mãe está casada com o pai ainda. Não tem essa pergunta. Como que surgiu isso e eu não vi? Talvez se eu tivesse me preocupado de preencher aquele quadrinho, né? Quem mora na casa? Aí tem todos os dados, quem mora na casa, se eu preencher aquilo ali direitinho, eu vou entender que quem mora na casa. Às vezes a mãe fala assim, tem eu, tem meu marido, tem esse meu filho e tem a irmãzinha dele. Quando ela fala eu e meu marido, a gente tem mania de subentender que é o pai da criança. Então a gente às vezes tem que reforçar, esse seu esposo aqui é o pai do fulano. Mas nem sempre, talvez na inexperiência, talvez nas primeiras vezes, a gente não faz isso. E aí, quando surge, o menino fala pra gente no meio do psicodiagnóstico que eles moram com um padrasto, eu tenho que chamar a mãe de volta, vamos conversar aqui. Quando que separou do pai? Em que circunstância? Como que foi para a criança essa separação? Quando que casou de novo? Como que a criança aceitou? Aí, entenderam? Que precisa de um complemento para a gente entender? Ficou claro, Rafael? Ficou sim. Ok, então. Eu acho tão legal isso, gente. Eu acho muito interessante essas devolutivas, quando a gente faz essas discussões, porque aí eu percebo talvez o que ficou faltando para eu colocar para vocês de conteúdo, que eu achava que estava claro. É no momento que surge a dúvida que a gente pode esclarecer, né? Eu acho muito interessante isso. Gosto muito desse momento da devolutiva. 7. Quando o psicólogo inicia uma investigação, ele faz um levantamento da história, esclarece sintomas, tarará. Com base nisso aqui, o que é isso que está sendo feito? Essa de novo é presente, do Dia das Crianças, anamnese. De novo, quando se trabalha a suposição de que o paciente conhece sua vida e que está capacitado para fornecer dados sobre a mesma, fala-se em anamnese. 9. A anamnese pressupõe uma reconstituição global da vida do paciente. Então, ela não é parcial, ela não é específica, ela não é só de algumas partes do desenvolvimento, como estão nas outras alternativas. Ela é uma reconstituição global da vida do paciente. Acho que agora acabou as de anamnese e a gente vai começar a falar sobre o exame mental. Por falar em exame mental, eu estou com a ata de vocês aberta. Eu sei que a coordenação pediu para a gente ampliar o prazo de entrega dos trabalhos para o dia 30 de setembro. Então, tem muita gente que não colocou lá na plataforma o filme, O Bicho de Sete Cabeças. Então, eu tenho nota de poucas pessoas. Eu acho que, na verdade, eu tenho a nota de vocês, que a maioria de vocês que participam aqui, vocês fizeram. Quer ver? O Eberton não. Tem algumas pessoas que não colocaram lá ainda. Então, eu estou esperando para a gente poder, para eu fechar a ata, tá? Tá faltando essa atividade de algumas pessoas.
A Amanda tá ok, o Caio tá ok, o Felipe tá ok, a Kalina ok, a Cátila ok, a Maria Vitória e a Rayane ok, Sara Ribeiro e Volney. O restante que eu não falei, não tá lá. Oi, Weberton. Pode falar. Professora, eu estava até conversando com a Amanda agora, essas questões das atividades, a minha matrícula foi efetivada dia 17. Então, eu consegui fazer as provas no prazo certo, né, fixado. Então, eu tinha sido orientado pela secretaria a fazer, justamente tentar fazer isso, né, para não deixar para depois essas provas. E as atividades, então, não tive tempo de fazer tudo, que são muitas, de todas as matérias. Então, eu já vou fazendo e já vou mandando também. Eu tive sorte ainda que esse prazo foi prorrogado um pouco, né, para o dia 30. Tá ok. Mas o Weberton, eu não tô dando a bronca aqui, não é para você não, porque você tem essa justificativa enorme, né? Mas o restante que já tá aqui comigo desde o início, qual que é o problema de não ter feito o trabalho ainda, né? Então, Maria Vitória, por favor, coloca no grupo, porque para quem eu tô falando, isso não está aqui. Vocês que estão aqui, vocês entregaram o trabalho. Então, a grande maioria. Oi, Professor, Caio. me tira uma dúvida. Como o meu foi feito em dupla, e parece que o AVA olha, por exemplo, foi eu mais a Cássia, né? Mas eu abro o trabalho. Eu abro o trabalho, leio e tá escrito o seu nome e o dela. Mas aí cada um precisa postar no AVA seu também, para o AVA ver que foi feito ou não? Para mim, não, porque eu abro o trabalho e olho. Eu não sei os outros professores, mas para mim não é essa necessidade. Porque não é o AVA que corrige, Caio. Eu que tenho que abrir a tarefa e corrigir. Então, ele só diz se enviou ou se não enviou. Então, não te prejudica em nada quem não colocou. Obrigado. Tá bom? Mas eu abri todos os trabalhos, li todos eles, e para dar a nota. E eles ficaram muito interessantes, eu achei muito legal quem fez a ficha do roteiro mental e as observações na frente, ficou muito legal nesse modelo. E teve gente que fez em texto corrido, deu para entender também. Vocês gostaram do filme? É pesado, né? É bem pesado esse filme, mas é um filme interessantíssimo para a gente ver a alteração mental que o paciente tem, Professora, né? Oi. eu ainda não fiz. Então, pode fazer estilo relatório, igual foi feito das meninas? Como assim que você chama relatório? Texto? Do jeito que você falou, texto corrido. Pode. Ah, eu O achei que só relatório das podia meninas aquela da ficha. gravidez. Eu achei que só podia a ficha. Não, pode fazer. Eu acho que fica mais rico para vocês. Fica mais completo quando vocês fazem na ficha. Mas, se você achar mais interessante, você preferir escrever em forma de relatório, pode ficar à vontade. Tranquilo. Então, tá bom. Então, era só isso, uma pausa no meio da correção para eu poder falar, que eu fiquei meio apavorada quando eu vi que tem muita gente ainda que não entregou. E aí depois vai ficar aquele, professora, pelo amor de Deus. Por quê? Porque a gente dividiu a nota assim, prova 5, pós-aula 12, aí me sobra 38 pontos. Eu coloquei a lista de habilidades, que era só uma legendinha, 4 décimos. O roteiro do exame mental, 4 décimos. O filme vale 30. Então, o filme tem um peso maior. Então, quem não fez, pede para fazer, tá bom? Vamos continuar aqui então, já que a gente vai falar do exame mental, questão 10. O exame do estado mental ou psíquico envolve uma observação sistemática e aí vai falar sobre toda a estrutura clínica e tarará. Esses exames cobrem algumas categorias, são elas: aparência e comportamento, processo de pensamento, humor e afeto, funcionamento intelectual e orientação. 5 opções. De acordo com o exposto, assinale a alternativa correta.
A. Somente consta no exame mental processo de pensamento, humor, afeto e orientação. Está errado, está incompleto. Somente consta processo de pensamento, função intelectual e orientação. Todos esses estão incompletos. Aí a letra D está completa. Aparência e comportamento, processo de pensamento, humor e afeto, funcionamento intelectual e orientação, todos constam no exame mental. Pronto, essa é a alternativa correta. Muito simples essa, né? Nossa, eu tô parecendo Papai Noel adiantado. Vai, voltou uma da anamnese aqui no meio do exame mental. O termo anamnese se origina de ana, trazer de volta, recordar, e mnese, memória. As informações escolhidas referem-se a 1. Uma interpretação melhor dos sintomas. 2. Melhorar seu relacionamento com o paciente? Não. 3. Reduzir o sofrimento do paciente? Não. Desfazer associações inapropriadas? Não. Redirecionar o raciocínio clínico do profissional? Sim. Então, qual que é a alternativa aqui? Ixi, eu tô sem gabarito. Lascou. Deixa eu fazer a questão agora de cabeça. 1, 2, não melhora o relacionamento com o paciente, não reduz o sofrimento. Fazer associações inapropriadas e redirecionar o raciocínio clínico do profissional. 4 e 5. Número na letra B que está correta. Ok? A Amanda está pensando. Então, tudo bem. Talvez essa nem caiu para ela. 12. A atuação profissional do psicólogo requer um repertório de habilidades. Ah, gente, outro presentinho. Aí eu citei algumas habilidades e pedi para vocês falarem quais são as habilidades, e todas estão corretas. Tanto iniciar, como manter, como encerrar ficou faltando um M ali, uma conversa adequadamente, todas estão corretas. De novo, das habilidades. Ouvir, observar, recusar pedidos abusivos, ajudar o outro a identificar sentimentos. Todas estão corretas. Agora, sobre a habilidade de ouvir. Ela possui um lugar de maior importância na profissão do psicólogo. Inclusive, no artigo que a gente leu, que a gente apresentou para vocês, que estava aquela lista de habilidades, todos os psicólogos que foram entrevistados acharam que ouvir é uma das principais habilidades necessárias para ser psicólogo. Ouvir com atenção é importante, são necessárias para todo o processo de comunicação. 1. A escuta ativa envolve sinais verbais e não verbais. Então, a gente tem que observar também o corpo e a expressão facial do paciente. 2. O mais importante é somente ouvir. Não, está errado. Então, a assertiva 1 está correta e a 2 está incorreta. Ok? A respeito de recusar pedidos abusivos, isso faz parte de uma subclasse de habilidades sociais. Então, dizer não quando a gente não pode atender é possível? Tá certo? Sim, tá certo. Mostrar firmeza nas decisões tomadas, tá certo? Sim. Então, as duas assertivas estão corretas novamente. No exame mental, ao avaliar o item vontade, a gente tem que observar 3 etapas. Vontade, a representação volitiva, que é a intenção, a tomada de decisão e o pragmatismo. Todos os 3 estão corretos? Sim, todos os 3 estão corretos. Então, essa também foi outro presente, porque estava lá no exame mental desse jeito. Uai, cadê as outras questões? Ah, já sei. É que aí eu peguei questões dos pós-aula, que não estão gravadas aqui. Meu Deus, falhou. As últimas 4 questões,
eu criei fazendo os pós-aulas e eu não tenho cópia delas aqui. E agora, tem alguma dúvida nas últimas 4 questões que vocês não sabem qual que é? Depois eu vou copiar lá e vou colocar aqui. Nossa, que feiura, pensei que estava aqui. Mas os pós-aula estavam tão facinho, né? Então não tem problema nenhum a gente não ter acesso a eles aqui agora. Bom, pessoal, o objetivo da aula de hoje era a gente falar sobre a devolutiva. Eu espero que tenha ficado claro para todo mundo. E eu reforço o meu recado para quem não colocou os trabalhos ainda, não postaram ainda, por favor, faça isso o mais rápido possível, tá? Para poder evitar qualquer tipo de problema depois na sua nota. Na próxima aula, na semana que vem, nós vamos começar a falar sobre entrevista, que também é uma estratégia utilizada na avaliação psicológica. Então, nós vamos falar sobre os tipos de entrevista, como que se faz uma entrevista, em que áreas que cabe uma entrevista. Então, nós vamos falar sobre esse tema. Eu vou colocar o material que a gente vai utilizar com antecedência para vocês darem uma olhadinha, tá bom? E aí, a gente se encontra agora na segunda, porque na segunda a gente tem aula de desenvolvimento. Beleza? Alguém quer falar alguma coisa? Só agradecer, porque eu achei que o trem estava tão claro para mim e realmente na devolutiva que clareou mesmo. Só agradecer mesmo. Então tá bom. Muito obrigada. Bom fim de semana para vocês. Beijão. Tchau.